Saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde, irmão. Devemos trabalhar com maior incidência nos locais críticos e também nos segmentos sociais críticos, com destaque para os transportes coletivos, onde ainda se verifica situações de enchentes e de não observância do limite máximo de lotação das viaturas e não se permitindo o distanciamento físico razoável entre os passageiros. Devemos continuar a trabalhar nos estabelecimentos comerciais para garantir que todas as medidas de prevenção e combate sejam implementadas, desde as medidas de higiene individual e coletiva, as medidas do distanciamento físico. As cerimônias fúnebres, devemos continuar a assegurar que sejam observadas todas as medidas decretadas em relação ao número máximo dos participantes em cada cerimônia e a toda a configuração da cerimônia em termos de garantia do distanciamento físico entre os participantes. A administração pública deve liderar pelo exemplo. Tem que ser na própria administração pública em que os cidadãos se inspiram e buscam boas práticas de prevenção e combate ao Covid-19, reorganizando os trabalhos de modo a garantir o distanciamento físico entre os funcionários e agentes públicos e também relativamente aos cidadãos que são atendidos. O exemplo deve vir não só pela forma como nós nos organizamos como administração pública, mas também pelas nossas práticas como titulares, como agentes do Estado. A saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde, irmão. Começa o ano de 2020 com 2 pés investidos na sua carreira profissional, inscrevendo-se no Instituto de Línguas. O Instituto de Línguas oferece aos estimados clientes e ao público em geral os cursos de inglês, português e francês para adultos e crianças. Aposte no seu futuro e dos seus filhos. As inscrições já estão abertas de 1 de janeiro a 9 de fevereiro. As aulas iniciam dia 4 de fevereiro e terminam dia 8 de maio, nos horários da sua escolha, das 8 às 10 horas, 12 às 14 horas, 14 às 16 horas, 16 às 18 horas e 18 às 20 horas, com a duração de 120 horas. Informamos a todos os interessados que agora estamos em instalações próprias, na estrada que vai a Matinho, próximo do Instituto de Ensino à Distância, e no distrito de Manica, estamos na Escola Primária Eduardo Mondlane. Para mais informações, contacte-nos pelo telefax, celular e correio eletrônico. O Instituto de Línguas tem mais de 30 anos de experiência no ensino de línguas estrangeiras. Por isso, aprenda conosco a comunicar-se com o mundo. Do Groove Beats.
bem-vindo a este programa Saiba Mais. Já estamos no ar mesmo, já começamos. Manuel é sempre assim, imprevisível mesmo. Eu sempre dito que o Manuel é meu ser humano, desta vez o meu ser humano. Sinceramente, o que aconteceu? Mas sim, todos bem-vindos a este programa. Já sabe que este é o programa que te deixa informado de tudo que acontece ao nível da cidade de Chimoio. Eu, Vilma Nazaré, estarei a comandar este barco. Não irei comandar sozinha, mas irei comandar também com o meu querido Manuel José, com Osvaldo e com Alegre, que serão os nossos cameramans de hoje. Hoje temos um tema muito interessante e importante. Começamos dessa forma muito diferente, já que estamos no mês da mulher, já que estamos neste momento de festividade. Por isso é que aproveito desta feita felicitar assim mulher. Feliz o 7 de abril, feliz o mês da mulher, que começou no mês de março, mas já se estende até o mês de abril. Feliz dia, que este mês seja um mês não só de festividade, mas seja um mês de reflexão, seja um mês de nós podemos perceber qual é o papel da mulher moçambicana para o nosso belo país que se chama Moçambique, olhando para a situação de Cabo Delgado. Temos muitas mulheres, muitas crianças a sofrerem, por essa questão é muito importante que nós possamos orar a Deus, pedir a Deus para que nos dê muita bênção, nós procurar alcançar uma solução, poder ajudar aquelas pessoas que estão a padecer ou estão a precisar da nossa ajuda. Hoje, como de diferente, mas sim, teremos um tema muito importante e muito interessante. Iremos falar da Semana das Boas Ações. Quer saber o que é, ou o que essas boas ações, quando é que iniciou, qual é o objetivo, quais são os países que fazem parte, ou se possível, como é que Moçambique abraça este movimento que é muito lindo e muito interessante. Provavelmente as pessoas poderão passar por uma situação muito difícil, por essa questão é muito importante que você estenda a mão. Estender a mão não significa dar um certo valor, mas estender a mão significa também dar um consolo, dar um conselho, enfim, são muitas formas que nós podemos agradar ou podemos ajudar os nossos próximos. A quem desde já agradeço por fazerem parte aqui dos nossos estudos. Vou começar mesmo com mulher, já que estamos no momento de festa, já que estamos no mês de abril. Agradecer aqui saudades dos nossos telespectadores. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde aos telespectadores lá em casa. Aqui é San Florence João Fanny Raposo, sou representante da Organização Juvenil para o Desenvolvimento Comunitário, mais conhecido por Gonazalolo. Ok. Mais uma vez, feliz o seu dia. Esperamos que este mês de abril seja um momento de muita paz e muito amor. Obrigada. Feliz o mês igualmente para si, Vilma. Ok, muito obrigada. Vamos aqui, como sempre tem dito, né? Ao lado de uma mulher sempre tem um grande homem. Desta feita, gostaria que saudasse nossos queridos telespectadores. Boa tarde. Boa tarde e sintam-se cumprimentados lá em casa. Feliz mês da mulher e feliz também sábado. Espero que tenham passado bem a semana ou então o dia 7 de abril. Ok, muito obrigada. Assim está feita a apresentação dos nossos convidados hoje. Hoje iremos falar da Semana das Boas Ações. Vou começar mesmo com o presidente do Conselho Provincial do Voluntariado. O que é o Dia de Voluntariado ou quando é que se assinala o Dia do Voluntariado? Aliás, Dia das Boas Ações, assim que é. Ok. O Dia das Boas Ações assinala-se a cada 11 de abril de cada ano. É o Dia Internacional de Boas Ações. Mas gostaria antes de contextualizar como é que este dia apareceu e como é que passou a ser um dia para celebrar. Há muitos dias, se formos a ver, na ONU há tantas datas que nós celebramos, mas que algumas delas não são visíveis, ou os governos não relevam, porque se calhar vamos ter todos os dias feriados e não vamos trabalhar. Entretanto, o dia 11 de abril é o dia que o Israel pensou que deve celebrar o Dia de Boas Ações, onde as pessoas devem se unir. Eu gostaria de contextualizar da seguinte maneira. Está a imaginar, por exemplo, meus filhos, meus vizinhos, meus colegas, a Vilma, a San Florence, o Osvaldo, o Paulo, os seus vizinhos, seus filhos, todos nós pensarmos mal, começarmos a falar mal e praticarmos o mal.
o que seria da minha casa, o que seria do meu bairro, o que seria da minha comunidade, o que seria do meu país ou da minha cidade. Naturalmente, tudo mal. Então, foi nesse âmbito que o Israel, há 14 anos atrás, em 2007, decidiu que por que não pensarmos num dia onde as pessoas todas fazem o bem, pensam bem e tentam pôr esse bem em prática. E mais notório assim também. Com certeza. Que é para vermos se o mundo não muda, se a comunidade não muda, se o bairro não muda. De certeza, todos nós gostamos do bem. Então, se nós todos pensássemos assim, então teríamos um dia muito saudável, um dia muito bonito. Então, foi nesse contexto que decidiu-se pelo Israel que o dia 11 de abril fosse celebrado o Dia de Boas Ações, onde todos os estados sociais, estamos a falar de acadêmicos, políticos, religiosos, enfim, comerciantes, pensassem em fazer o bem só naquele dia, que é para a gente mudar este mundo. E quando é que Moçambique abraçou neste movimento ou neste dia a dia das boas ações? Este movimento em Moçambique foi... o Conselho Nacional de Voluntariado passou a ser membro deste movimento de boas ações desde o ano passado. Infelizmente, no ano passado não se fez sentir, porque estávamos mesmo naquele segundo mês em que acabava-se de declarar o estado de emergência e naquela altura todos nós paramos. Recordam-se que foi o segundo mês de abril, que não íamos à escola, tudo parou, então não tivemos como sair para fazer alguma coisa relacionada à efeméride. Por isso não se sentiu cá na província de Manica, a nível de Moçambique também, não se sentiu. E vou falar aqui com a Sani Flores e qual foi o objetivo da OJDC em fazer parte deste movimento? E quando é que decidiu em fazer parte deste movimento? Se é o primeiro ano ou já começou a partir do momento em que a CNV passou a fazer parte deste movimento? Antes, vou começar pela informação. Nós tivemos informação desta data através da CPJ, né? Aliás, CNV ou CPV, sim, que é o Conselho Provincial dos Voluntariados. Há bom tempo que eu ouvi falar deste conselho, mas não tivemos como aproximar este conselho. E este ano decidimos aproximar o presidente do Conselho Provincial dos Voluntariados, em que nos abordou este assunto, de que no dia 11 haverá um evento que é ligado a boas ações, em que todos os voluntários irão se unir para desenvolver atividades de modo voluntário. Então, a organização juvenil, claro, não ia ficar de fora, porque nós trabalhamos exatamente para promover ações comunitárias no âmbito voluntário. E como ativistas sociais também abraçamos esta causa. E esta é a nossa primeira vez a abraçar a causa. Qual é a sua expectativa quanto a esta semana? A minha expectativa é boa, né? Eu espero que todos os jovens da organização juvenil e outros jovens de outras organizações ou outras associações vão abraçar a causa e juntos vamos trabalhar para que possamos melhorar ou fazemos a diferença na cidade de Chimoio. Não só as associações, mas também existem empresas públicas que também estão junto neste barco e creio que vamos fazer a diferença. O importante é isso, é fazer a diferença, não importa como, mas você mesmo aí na sua casa, no seu bairro, pode fazer a diferença. Fazer bem é muito bom, porque até alivia a alma, né? Senhor Presidente, gostaria de saber quantas associações ou organizações irão fazer parte desta semana das boas ações? Seria difícil estimar o número, porque nós trabalhamos com quase todas as associações e pessoas singulares. Entretanto, cá na província nós temos perto de 170 associações que trabalham conosco, mas nem todos estão disponíveis, nem todos vão fazer o trabalho, por causa de várias razões. Temos neste momento perto de 15 associações que já se mostram disponíveis para aparecer nas ruas, para mostrar as boas ações nesta semana que vai de 12 a 17. Vai de 12 a 17 porque o dia 11 cai no domingo, que é amanhã, e o Israel, que é o país que proclamou a data
como dia de boas ações, eles aos domingos é um dia free, é um dia que eles não podem fazer nada, não fazem nada, não fazem nenhum. Então, passaria para a segunda-feira. Então, cá em Moçambique, o Conselho Nacional de Voluntariado achou que devia estender a data para abranger a todos os grupos, porque se eu dissesse vamos trabalhar amanhã, aqui não tem tempo para vir amanhã, então não podia aparecer por causa disso. Então acharam por bem, por que não estender o período e cada associação vai fazer trabalho no dia que achar conveniente. Então nós declaramos a semana toda como a semana de boas ações, que vai terminar no dia 17, neste caso. E quais são as atividades que a CPV irá fazer durante a semana? São vastas atividades, mas queria só falar dos focos. Temos grande problema agora aqui de pandemia. Então, nós, desde o ano passado, começamos com as atividades de sensibilização. Então, faz parte do combate ao Covid. Temos também assistência às vítimas de ataques armados, em particular nossa província, nesse caso. Temos alguns irmãos que estão em Gondola, nós sabemos muito bem que temos nossos irmãos que estão deslocados em Gondola. Então, gostaríamos de fazer assistência a eles. Assistência de várias ordens. Temos assistência psicossocial, temos também assistência em termos de bens materiais que serão doados ao longo da semana. A Lula poderá falar disso com tempo. Também vamos falar de melhoria, vamos fazer de alguma atividade relacionada com melhoria da resiliência climática, não só o plantio de árvores, estamos a pensar em fazer pinturas de árvores, educação cívica como tal, em várias matérias, formações. Então, são várias atividades que nós temos programadas para esta semana toda. E olhando para a questão de deslocados e olhando também a questão da pandemia, como é que a CPV está a se organizar para a não propagação da Covid-19 ao nível da província de Manica? Por acaso, nós começamos desde o ano passado a trabalhar sempre a respeitar o protocolo de saúde e está a cautelar essa situação. As associações que trabalham conosco, eles estão também acautelando a situação, porque muitas delas fazem um trabalho de sensibilização. Então, esperamos que não sejam eles a propagar. Então, se nós sensibilizamos, então não temos que ser nós a propagar. Então, acredito que não há nenhum risco e está-se a fazer todo o trabalho de tal sorte que não haja algum risco de contaminação ou então de propagação da pandemia. E olhando a questão desses deslocados que estão no distrito de Gondola, como é que será feita a atividade naquele local? Ou quais são assim, as atividades no sentido de se vai ser como já fiz menção, apoio psicossocial, se vai ser alguém membro de algumas associações que vai dar esse apoio ou tem uma parceria com o governo distrital? Nós nessa atividade abrangemos todos os estados sociais, como dizia antes, todos os estados sociais, a partir de instituições públicas, privadas, pessoas singulares, academias. Então, para a assistência psicossocial, nós temos academias cá em Manica que formam nestas matérias. Então, são estes que são os parceiros nesse caso, que vão fazer assistência psicossocial a estas pessoas, e a previsão disto está para sábado. Sábado queria dizer sexta-feira. Vai ser o mesmo dia que vamos também fazer a doação dos bens que nós temos. Então, estamos em contato com, ou fizemos alguma informação a pedir voluntários da Unipungue, da UCM, também Mutaça, e esperamos que eles respondam positivamente ao nosso pedido, porque nós precisamos de assistir aquelas famílias lá, e a única maneira de fazermos é essa. Não temos pessoas que podem fazer isso, senão nós mesmos. Então, esperamos a qualquer altura que eles respondam, e essa atividade está prevista para sexta-feira da próxima semana. Ok. E voltando aqui com a Saniflores, quais são as atividades que a OJDC irá levar a cabo durante esta semana? Como de costume, nós temos o meio ambiente, né? É exatamente na área de saneamento do meio e água, né? Nesta área nós vamos fazer as sensibilizações nos mercados e jornadas de limpeza, que é no sábado. As sensibilizações também vão incluir os métodos de prevenção da Covid-19, em que vamos consciencializar ou incutir a comunidade ou os vendedores dos mercados acerca da higienização, a importância também da higienização, principalmente neste âmbito da Covid-19. E no sábado vamos nos unir com outras associações ou quase todos os voluntários, né, que estão neste barco conosco para fazermos juntos a jornada de limpeza. Isso no Mercado Central e no Mercado Feira, ou aquela
toda aquela área que nós vamos abranger para fazer limpeza. Não só neste âmbito vamos fazer, como o presidente já havia dito, o plantio das árvores junto com eles. Isso que é transmitir a educação ambiental para a comunidade, para os jovens e para os adolescentes. Que é importante mantermos a educação ambiental na sociedade. É importante cuidarmos das plantas ou plantarmos na sociedade, porque a planta é uma vida, é o que nos dá a vida também. Não só no âmbito de saneamento, também vamos trabalhar no âmbito das doações, né? Em que nós vamos trabalhar especificamente com os centros de acolhimento Matsatsa e COS, né, para ajudar aquelas crianças que lá vivem, para mostrar um pouco da nossa humanidade, um pouco da nossa compaixão com aquelas crianças e solidariedade, também poder brincar um pouco com eles e dar aquilo que eles se sentiriam um pouco mais alegre ou à vontade com aquelas coisas. Também vamos, junto com a CPV, trabalhar ou visitar o centro de acolhimento dos deslocados que estão em Gondola, no distrito de Gondola, esses que sofrem de ataques armados. Também vamos distribuir alguns materiais donativos para eles e também transmitir alguma informação sobre solidariedade e filantropia. E olhando para a questão da Covid-19, tendo em conta que vão trabalhar em alguns mercados ao nível da cidade de Chimoio, como é que vocês irão dividir, olhando para os membros do vosso grupo, para não propagação da própria Covid-19? Tendo em conta que os mercados é olhado como local focal para a questão da Covid-19. Ainda tem aquelas pessoas renitentes que mesmo os próprios vendedores, alguns não colocam, mas como é que vocês irão entrar no mercado, dar essa sensibilização, fazer perceber não só os vendedores, mas também os moradores bem próximos daquele local? Se o foco é só no mercado, mas também poderão aproximar as casas mais próximas destes mercados. Ok, no âmbito das sensibilizações, nós temos o objetivo principal é abranger os mercados, mas não estão isentos de abranger as pessoas que vivem ao redor do mercado. Então, sempre vamos aconselhar ou vamos incutir aquela comunidade que vive próximo do mercado. E no âmbito da nossa organização, nós vamos dividir em grupos. Não serão todos que vão trabalhar num só mercado, porque também estaremos a prolongar a aglomeração no mercado. Então, serão mais ou menos 10 membros que vão se dividir em dois em cada mercado, em que vão trabalhar neste âmbito. E olhando para a questão das doações que irão fazer nos centros, ou seja, nos infantários, se que seja isso, quais são os tipos de donativos que irão oferecer nestes locais? Muito mais olhamos para bens da primeira necessidade, né? E em que são vários, mas também incluímos os vestuários e calçados. E como é que está sendo a questão das doações? É dos membros do grupo ou mesmo algumas pessoas também fazem a doação? Ou seja, de onde é que vocês vão conseguir este material, tendo em conta que é uma organização que começou há pouco tempo, ainda tem algumas necessidades também? Como é que vão conseguir para poder colocar ou oferecer a essas crianças? Em questões da filantropia ou donativos, nós vamos trabalhar exatamente com a pessoa ou a organização que sempre nos acolhe, que sempre nos abraça no nosso dia a dia, que é a Fundação Micaia. Então, a Fundação Micaia e os membros da OJDC, todos vão doar aquilo que eles tiverem. Vamos trabalhar para dar o material. Não só a Fundação Micaia e a OJDC, mas também está lá a CPV e tem outras organizações, instituições públicas que todos estão cientes deste programa e creio que todos vão dar as suas doações. Okay. O senhor presidente,
olhando para este que é o primeiro ano em que a CPV irá levar a cabo mesmo na sua com mais força e com mais peso a questão das atividades Dia de Boas Ações. da Semana das Boas Ações, qual é a avaliação uma previsão olhando para esta semana? Pelo plano feito e pelas conversas que temos tido, o encontro que temos tido com as associações, sentimos que vai ser uma maravilha, vai ser uma vitória. Nós, como dizia, o voluntariado está a trabalhar com todas as instituições públicas e privadas, então sentimos que estamos sendo acolhidos e só a partir daí pensamos que já temos um resultado que vai valer a pena falar. Estamos em parceria com o governo distrital de Chimoio, assim como todos os distritos da província, eles estão engajados nessa atividade e estamos agora, por exemplo, que ela dizia, a recolher os bens de primeira necessidade, assim como o vestuário, o SDPI, SIDAI, Educação, o governo distrital, estão todos eles a recolher os bens a nível das escolas para poder oferecer. Acreditamos que o resultado serão fantásticos. Serão fantásticos. Quais são os possíveis entraves ou quando a gente pretende realizar alguma coisa, sempre temos alguma concepção de alguma barreira. Olhando para esta semana das Boas Ações, na sua óptica, quais seriam as possíveis barreiras para poder alcançar os vossos objetivos? Teríamos barreira no princípio, mas agora penso que já está ultrapassado e tivemos a oportunidade de conversar sobre o assunto muito cedo. Então, por causa disso, sentimos que as possíveis barreiras estão todas elas controladas, então nem vale a pena falar delas, porque não queremos que elas apareçam. Disse assim, o importante é pensar sempre no positivo. Quando a gente pensa algo no negativo, a coisa acontece. Que bom, boa estratégia. Gostaria de saber se porventura alguém gostaria de fazer parte deste movimento, seja um grupo ou uma individualidade, como é que poderá chegar a CPV no sentido de fazer parte deste movimento? Muito simples, nós temos divulgado sempre nossas ações, temos divulgado sempre a nossa instituição, nós localizamos. Nós estamos localizados na Direção Provincial de Juventude, Emprego e Desporto, bem próximo da igreja da paróquia, né? da Igreja Católica, da Catedral. E este é o local onde pode nos encontrar, mas também pode nos encontrar através do telefone, ligando para nós. E outros contactos são chegando no Serviço Digital de Educação, nós temos lá contacto, chegando também no Conselho Provincial da Juventude, ou então Conselhos Distritais da Juventude, procurar saber onde encontrar o Conselho Provincial de Voluntariado. É simples. Estamos representados em todos os distritos, estamos representados a nível da província e temos esses parceiros, estamos a falar do Conselho Provincial da Juventude, Conselho Distrital da Juventude, a educação como tal, a direção provincial, e então não há dificuldade de nos encontrar. Mas também temos associações que conosco trabalham. Então, em qualquer ponto onde andar na nossa província, se souber de alguma associação onde estiver, então eles nos conhecem, eles sabem que nós trabalhamos com eles. O outro local onde podemos se informar é no Monte Alto, através da IFUN. Então, chegando na IFUN, com a saber do voluntariado, simplesmente, facilmente nos encontra. Até uma pergunta poderia surgir se as atividades, porque o que mais me pareceu aqui que as atividades como se tivesse entrado só na cidade de Chimoio e no distrito de Gondola. Em outros distritos, quais são as atividades que serão levadas a cabo nesses pontos? Tendo em conta que trabalha com muitas organizações, não só a Universidade de Chimoio, mas também alguns distritos da província de Manica. Ok. As atividades estão desenhadas, como eu dizia no princípio, estão desenhadas de maneira geral. Entretanto, elas estão de maneira específica para cada local. E estamos aqui a falar das atividades que podem acontecer aqui na cidade de Chimoio. Então, os distritos também estão a se desdobrar para realizar atividades de acordo com a sua realidade. Por exemplo, nós cá no Chimoio estamos a pensar ou então planificamos em fazer tapamento de buracos nas ruas. Sabemos que por causa da chuva que andou a cair, então estamos com as estradas todas danificadas. Pensamos no sábado fazer tapamento de buracos. Então estamos em contato com o Conselho Municipal para ver se podem ceder nos saibro, depositar saibro nas ruas principais. Então, essa é uma atividade que vai acontecer na cidade de Chimoio, porque no distrito pode não ter
essa dificuldade. Então, os distritos estão a planificar de acordo com a realidade, exatamente, a realidade local. Ok. Exatamente. Então, nós também estamos cá a fazer, do outro lado, de acordo também com as necessidades que apoquentam a nossa cidade. Ok. Voltando aqui com a Associação OJDC, quais são as atividades que a organização tem levado a cabo? Não só olhando a semana das boas ações, mas no vosso dia a dia, quais são as atividades que tem feito? Eu antes vou mencionar os temas que sempre trabalhamos. Nós trabalhamos primeiramente no tema do meio ambiente. O segundo tema é o casamentos prematuros, a saúde pública e saúde sexual e reprodutiva. Também estamos inclinados nas formações técnicas profissionais de curta duração, onde aqueles cursos que decorrem 3 meses, 6 meses, por aí. E agora a OJDC está mais engajado no novo projeto que ganhamos através da Micaia, que somos parceiros, estamos a trabalhar em parceria com a Fundação Micaia, que chama-se O Chimoio que Nós Queremos, que tem como objetivo juntos moldar o futuro do Chimoio. Então, nestas atividades, nós vamos, a partir da próxima semana, formar jovens para fazer parte dos facilitadores, em que nesses facilitadores eles vão conduzir o processo de auscultações nos bairros, para acolher ou para poder permitir dar a chance dos jovens serem ouvidos. Nós, jovens, temos vozes, temos muita coisa para dizer, né, para contribuir para o nosso governo. Então, nós vamos colher essas preocupações e também não só preocupações, muito mais vamos colher as contribuições que a população tem para a melhoria de Chimoio. Sabemos que a autarquia de Chimoio ela está engajada para melhorar a cidade de Chimoio no âmbito de que seja a cidade mais limpa, como era antes. Então, também nós queremos ouvir da população o que tem a contribuir para o nosso município ser mais limpa e mais saudável ou mais melhor, né, como era antes. Então, neste âmbito, também vamos elaborar uma agenda juvenil, né, no decorrer dessas atividades. Vamos elaborar uma agenda juvenil com principalmente 6 temas prioritários. Nós vamos analisar quais são os temas prioritários daquela comunidade ou da cidade de Chimoio. Aí vamos apresentar as outras instâncias, apresentar aos doadores, os parceiros e ao próprio município quais são as preocupações, quais são as contribuições da comunidade e ver juntos como vamos fazer para superar aquela necessidade no bairro. Okay. E esse projeto que irão levar a cabo, como já fez menção, que irá começar a sua formação a partir da próxima semana, qual é a duração deste projeto? Esse projeto tem a duração de 3 anos. Já deu início no outubro, começou no outubro do ano passado, mas em termos oficiais vamos começar em maio, nas comunidades. E olhando para o trabalho que tem feito na base de saneamento do meio, tem feito as atividades só na cidade de Chimoio ou em outros cantos da província? Também fazemos nas zonas rurais, né? Ou nos distritos com zonas ou com vilas, né? Por exemplo, a OJDC já trabalhou no âmbito do distrito de Dombe, ou distrito de Sussundenga, na vila de Dombe, em que estava especificamente no apoio da restauração do ciclone Idai, da população que sofreu do ciclone Idai. Nós estávamos lá a incutir a comunidade sobre o saneamento e água e higiene, também na construção de latrinas e construção daquelas casas de acolhimento e distribuição de kits de higiene e outros materiais como fast food.
Isso aqui já faz menção também das boas ações. E como é que faz a avaliação da participação do grupo OJDC neste local? Foi muito boa, e de lá nós colhemos muita, não só experiência, mas também aquele laço familiar, aquele laço de humanidade com Dombe. Nós colhemos isso e sabemos que firmamos isso aí na província de Sossundenga, que mesmo sempre que temos uma viagem para Sossundenga, eles já sabem que não, esses são aqueles jovens que estavam aqui a trabalhar. Todos aqueles meses, ou todo aquele processo, desde o primeiro dia que as organizações estavam lá, até a última instância, nós também estávamos lá, até que chegou a participar na distribuição de sementes para práticas agrícolas. E olhando para as outras temáticas, que para além do saneamento do meio, também trabalha a questão de uniões prematuras, também trabalha a questão de desemprego e essas formações profissionais, como é que tem sido feita? Para formações técnicas profissionais, ainda não temos aquele que é alvará ou aval do governo para dar a certificação. Apenas fazemos pequenas formações de habilidades, apenas competências e habilidades, em que temos lá o curso de informática, temos os técnicos ou os engenheiros informáticos. Eles muito mais capacitam os jovens na montagem de computadores, na óptica do utilizador. Também a culinária, temos lá colegas que têm a prática na cozinha, né? Então, ensinam as mulheres como cozinhar, servir em casa, ser uma boa mulher, carpintaria, serralharia, muitas outras áreas, muito mais na área de ativismo social. Nós formamos jovens para que sejam bons ativistas. Isso que é tão importante, que não só o jovem, mas toda a camada, toda pessoa pode ser ativista. O ativismo não significa que é alguém experiente, mas só o seu conselho, só o seu ensinamento, só a sua experiência já é que contribui de forma significante para o desenvolvimento do nosso belo país que se chama Moçambique, para a nossa sociedade, para esse belo mundo. Porque a pessoa, quando é tão carinhosa, quando a pessoa tem aquele sentimento para com outra pessoa, isso já significa que a pessoa é tão humilde, que a pessoa é tão companheiro. Nós não vamos prosseguir o nosso debate, mas antes vamos conferir um brevíssimo intervalo e nós voltamos já com as coisas boas, olhando para esta semana das boas ações e não saia dali. Hama dzangu inini ndinozwi Narciso Alberto, ndiri munhu unoemba, ndiri munhu unoita nyambo kudakadzisa munhu wese. Hama dzangu, musaite zviro zvemusekenyera, musaite zviro zvekasuwada ngenguwa ino yatiri, inguwa yakashata, yakashatisisa. Hino kundoti chiro chisati chakugumira, unozviona kuita mvura mumabvi kuti apeno hawo aona ari kubatana nazvo, apeno ari kusongana nazvo, inini hazvindibati. Hama dzangu tinopera tikange tichiita musikazwa wakadaro. Chikumbiro chandinacho ngechekuti pese patinofamba ngatikarawe nyara nesabau, mwese mwatinohamba mune mabharadhi anomvura. Hazvina ndaa kuti ndakarawa kashanu kana kagumi kana makumairi. Chatinodikwana kudziirira upenyu hwedu, ngekuti kadzirira upenyu hwedu tinonga tichidzirira nguwa imweyo noupenyu hwamweni anhu atinonga tasiya kumba neatinonga taona nawo ngwanza. Kunyangwe muri mushapa pari panyumba, tinodikana kusiya uya mukana unozwi distanciamento ge1.5 kuna kana kudarikapo napapo. Kunza kwazvo hazvidikwani kundobuda panyumba kuri kundoherereka musina palano na imwe musoro kundohamba basi neprograma hamuna. Munodikana kubudawo neurongwa hwakanaka kuti ndiri kubudira chiro chakati uye kubatana nyara. Mazuva mairi ano aya nhenda yedai yashatisisa madzangu, ngatisiye
kunza kekubata na nyara rimweni dambudziko apa ratisikadi kuzwa ngere kupasana mabezho akuchina mabezho kana nemarufu tiri kuzwa kuti hai azvichaiti kuti muende anhu akawanda kunodikana numero yakati nemwo hama mafiri kwazwisisai kuti nguva ino yatiri haizi kunaka muchatwara bundu rekuti angana hazi kuuya parufu pangu handizvopi zvingadaro musakangano zvekupfeka mashkara aya uye mashkara aya mukapfeka pfekai mashkara mufukidza pese apa musapfeke mashkara basi makateredza ngekuti tinoziva kuti nhenda iyi inobatwa ngepamusana pekufema inhenda inohamba nemhepo amweni rekuti amuditi maakusubiri amusubiri uri kusubiri musoro mwenyu mukurangarira kwenyu uye kupfeka kunonga kwechiita mashkara munodikana kuti munatse kuiti kwiri ndindi ngaisanatse kuti kwiri ndo masoko andada kuti ndisiye ngekuti aripo anopfeka mashkara aya imweni iri kumucheto imweni muromo uri panza umweni mhino yakafukidzika mhino nemuromo zvese ngazvifuke bhurangeti saka tinodikana kuti tizwe mutemo unonga wechibhuyiwa mbakuru emunyika neanoonera ngezveutongo. Saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmã. Junte a sua família e amigos, prepare o seu coração e marque um encontro com Deus. Porque o Gospel Show está de volta à sua tela. Ouça palavra de salvação e música de adoração. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa Gospel Show da televisão comunitária de Chimoio. Vamos, na verdade, continuar a disseminar a paz, sempre baseados na palavra de Deus. O nosso lema é a paz, a união e reconciliação. No lar, quando não há paz, não é lá. Aí se mostrou. Niassa é isto. Um pequeno paraíso na terra. Esconde a maior reserva nacional de Moçambique. Habitada por animais de grande porte e por uma vegetação rara, é uma das maiores atrações turísticas do norte. Nos próximos 5 anos, o governo de Moçambique quer aproximar mais turistas desta região. O primeiro pilar é permitir que as pessoas tenham acesso à reserva de Niassa. E é nesse pilar que também estamos a trabalhar, mas em paralelo com o outro pilar que é de, quando as pessoas chegarem à reserva de Niassa, terem um sítio onde vão ser alojados e vão restaurar-se, portanto, preparando o serviço de restauração e alojamento. E depois também estamos a trabalhar naquilo que é o terceiro pilar, que é dar atividades, portanto, às pessoas. Moçambique avança com a força de todos. Com 4 unidades hoteleiras, a província do Niassa avança, apoiada por serviços de qualidade. We were voted best beach in Africa last year for 2016. We've been voted this year for 2017 at the WTA Awards. We were voted best responsible tourism and best eco lodge in Africa. So that's where what stands and shows that we have been making strides to improve our product. We continue to want to improve our product. In the next 5 to 10 years, we hope to still remain and maintain our identity as an eco lodge. Isso orgulha-nos muito porque está a colocar não só a nossa província do Niassa no mapa ou no roteiro mundial do turismo, mas também o nosso país. Portanto, fica uma referência como um destino preferencial para turistas. Com o esforço de todos, Niassa
reaparece como uma das mais apaixonantes regiões turísticas do continente africano. Convidarmos mais investidores nesta área, porque há muitas oportunidades e o que foi feito ainda é uma gota de água, portanto, no oceano, se considerarmos tanto o volume ou quantidade das oportunidades que existem tanto para investimento na nossa província. Governo de Moçambique. Meu nome é Nilma Sapanachan, sou pediatra, trabalhando no Hospital Provincial de Chimoio. Venho por este meio conversar com um caro cidadão, dizer que o coronavírus, ou seja, o Covid-19, é uma realidade que afeta o mundo inteiro. E, infelizmente, muitas famílias moçambicanas já sofreram ou sofrem com este inimigo, que, apesar de invisível, deixa marcas inesquecíveis. A prevenção está nas suas mãos. Cumpra com as medidas de prevenção, contribua para a redução dos casos no nosso país e na cidade de Chimoio. Fique em casa, saindo apenas em casos de extrema necessidade. Observe as medidas de higiene individual e coletiva, desinfetando constantemente as mãos com álcool gel ou então lavando-as com água e sabão. Use a máscara constantemente e corretamente. Evite aglomerados de pessoas, por exemplo, feiras, mercados, bancos, entre outros. Mantenha o distanciamento físico de pelo menos 1,5 m. Evite aglomerados de pessoas, por exemplo, feiras, mercados, bancos, entre outros. Quando regressar a casa, deixe o seu calçado fora, retire a sua roupa, lave-a de uma maneira isolada ou separada, tome banho e só depois vá ao encontro da sua família. Como profissional da linha da frente no Hospital Provincial de Chimoio, ajude-nos a ajudar. Previna-se, estará cuidando de si, de nós, da sua família e de todos os que nos rodeiam. O nosso maior valor é a vida. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Pois é, nós voltamos depois de termos conferido um curto intervalo. É sempre assim. O programa TVC, quando começa um tema, mesmo nos bastidores, a gente já começa a falar das posições. Estava aqui a perguntar ao Alegre se ele é boa pessoa, se ele consegue ser tão carinhoso com os outros. Ele começou a me mentir aqui. Brincadeira, ele sempre fala a verdade. Ele é uma pessoa muito atenciosa, ele tem esse coração generoso. Generoso também é o nosso convidado aqui, que está aqui e irá debater também sobre este tema, sobre esta Semana das Boas Ações, o que eles irão falar. A quem desde já agradeço por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro também quero agradecer o convite. Aqui é o Hermenegildo Lourenço Antônio. Sou facilitador da Josual. Peço para ligar o microfone. Como dizia, boa tarde, também agradeço o convite. Aqui é o Hermenegildo Lourenço Antônio. Sou facilitador da Josual. Em primeiro lugar, gostaria de apresentar aquilo que é a Josual. A Josual é uma organização de jovens da Sualpo, que está sediada no bairro de East África e que trabalha em prol da rapariga de mulheres, adolescentes e jovens. A Josual, nesse preciso momento, está a trabalhar em 5 distritos. Estamos a trabalhar no distrito de Tambara, Mussurize, Manica, Gondola e aqui na cidade de Chimoio. E dizer que nessa semana de boas ações já fomos aqui partilhar o plano com o CPV. Então, dentro deste plano, a gente também tem várias atividades que iremos abordar. Desde já, amanhã, aqui é dia 11, que se comemora a data das boas ações, iremos ter aqui uma jornada de limpeza no bairro de East África. Como é que será feita essa jornada de limpeza, olhando para a questão da propagação da Covid-19, a prevenção da Covid-19 em si que é? Tendo em conta aquilo que é a prevenção da Covid-19, dividimos os grupos de várias maneiras. Alguns estarão a trabalhar no bairro A e os outros trabalharão no bairro B da East África. E quem fará parte desta jornada de limpeza? Só são os membros da Josual ou também irão envolver algumas pessoas? Que seja os próprios moradores ou algumas associações também que até certo ponto têm essa colaboração com a Josual? Dizer que nesta jornada de limpeza não estarão só os membros da Josual, também a comunidade do bairro B da East África e o bairro A também estarão a par do assunto. Já estão convocados eles todos que farão parte desta atividade amanhã.
E qual é o objetivo, olhando para esta Semana das Boas Ações, o objetivo essencial dessa jornada de limpeza? O objetivo essencial desta jornada de limpeza é reduzir aquilo que são os resíduos sólidos, visto que há muita propagação de resíduos sólidos no nosso bairro. Algumas pessoas não têm como tratar as fraldas descartáveis, encontramos nas ruas garrafas plásticas, então nós vimos que há necessidade de nos unirmos e poder fazer a limpeza conforme ajudar o nosso município. A Josual, para além de trabalhar ao nível da cidade de Chimoio, também já fez menção que trabalha em alguns distritos e o seu maior foco é a questão da própria rapariga, da sexualidade, assim que é. Como é que será feito, olhando para a vossa temática, olhando para a Semana das Boas Ações? Estão previstas algumas palestras, tendo em conta que a Josual trabalha conforme aquilo que eu havia dito, para empoderar a rapariga, não só para que a rapariga goste dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Iremos aqui fazer algumas palestras na Escola Secundária da Sual, porque estará dividido em algumas turmas. Ok. E como é que será feita essa sensibilização ou esta palestra para os alunos? Será aglomerado ou vão numa turma para poder fazer essa palestra? Vamos estar em algumas turmas, teremos ali 2 agentes facilitadores, também 2 ativistas, então vamos dividir em grupos. Cada turma nós iremos trabalhar só com apenas 15 alunos. E nos distritos como é que vai ser? Ou simplesmente esta sensibilização só vai acontecer na cidade de Chimoio? Numa primeira fase está previsto só para a cidade de Chimoio. Ok. Sim. E, Sr. Presidente, olhando para esta semana, olhando para as atividades que vários grupos estão a desempenhar, como é que será feito só para em parte a questão da CPV? Qual é o foco que a CPV irá envolver? Olhando para fez questão de muitas atividades que irão fazer desenvolver, mas já uma atividade-chave, olhando para esta semana. Para nós, toda atividade que planificamos é chave. Nós queremos que tudo que planificamos seja realizado. É verdade que temos atividades de bandeira, que são a sensibilização, recordar as pessoas. Nós percebemos que em algum momento as pessoas se distraem um bocado. Então, por isso nós precisamos de sempre recordar. Nós iniciamos, por exemplo, no ano passado, a fazer sensibilização logo que decretou-se o primeiro estado de emergência. Mas desde lá até hoje continuamos a sensibilizar. E se for a perguntar, quem não sabe como previsto de Covid-19, não há quem não sabe. Mas as pessoas às vezes se distraem. Então, nós pensamos que voltar a falar de Covid-19, voltar a falar de resiliência, voltar a plantar árvore, voltar a formar o voluntário na área do primeiros socorros, sensibilizar como a andar na via pública para evitar acidentes, são assuntos que não esgotam. E nós achamos que é sempre bom voltar a recordar. Então, todas essas atividades, nós sentimos que elas têm todo o peso, têm peso igual às outras. Entretanto, há uma que se calhar as pessoas podem dizer, não, essa aqui já não precisamos. Mas nós achamos que todas elas precisamos de recordar e todas pensamos que são chaves. Temos também, por exemplo, a atividade de angariar. Nós queríamos que cada um onde estivesse pense em levar aquela roupa que já está há meses, há semanas ou então há anos, que já não usa. Então traga essa roupa para nós, porque nós temos familiares que estão em Gondola, que estão a precisar desta calça, desta camisa, desta capulana. Então, por favor, pedimos que essa pessoa, que as pessoas tragam essas roupas. Não pesa muito, é só levar, chegar no Monte Alto, deixar. Ou levar, trazer na Josual, deixar. Ou levar, deixar na adoção no governo do distrito, ou então no STPI, ou educação, ou numa escola. Então, essa roupa vai chegar a nós. Então, em suma, quer dizer que todas as atividades para nós são chaves. E logo que iniciou a pandemia da Covid-19, foi notório a atividade da CPV, olhando a questão de pulverização, a questão de... Em lugares com maior foco significa que não só na paragem, mas também na NCs também foi possível notar as atividades. O que levou que a CPV pudesse parar essa atividade de pulverização? Nós percebemos que um dos problemas que fazia com que o Covid se propagasse era transportar ele de um ponto para outro. Então, desta maneira, nós percebemos que podíamos minimizar o transporte do Covid de fora da cidade para dentro da cidade. Então, era essa a razão que fazia com que nós lavássemos, priorizávamos muito mais as viaturas que estivessem a entrar na nossa cidade. Os que estavam a sair, nós assumimos que já estavam, porque lá cá dentro havia atividades feitas, então só priorizávamos viaturas que estivessem a entrar para a nossa cidade, que era para
Não na cidade só, isso também acontecia nos distritos. Acontecia em Sussundenga, acontecia em Vanduzi, Tambara, Guru. Então, todos os distritos da província de Manica faziam isso. Nas entradas ou saídas, nós sempre tínhamos lá voluntários que faziam trabalho de pulverização. Até hoje continuam em alguns distritos. Os outros estão meio reduzidos mesmo por causa são custos. E já passa muito tempo, então para manter os custos está se tornando difícil, mas quando haver possibilidade, vamos retomar com essas atividades. Se é bem possível, se fizermos uma comparação, ultimamente é mais notório que nós conseguimos encontrar pessoas com máscara, mas antes não. Significa que o trabalho está a valer a pena. Com certeza, com certeza. Nós, para além de estarmos, né, nas entradas da cidade, nós também estivemos nos bairros. Os nossos voluntários estiveram em todos os bairros a disseminar a informação do que a população devia fazer para prevenir o Covid. Então, as pessoas sabem que a máscara virou nossa moda, é nosso novo normal. Então, as pessoas se incomodam quando fazem máscara. Num passado... Há quem também quer combinar com a roupa, né? Ah, sim. Hoje pus uma coisa assim, quer combinar, dizer, está totalmente bonito. Então, a máscara também já virou moda. Yeah. Então, esperamos também que os nossos telespectadores olhem nesse sentido, que a máscara às vezes sufoca, né? Mas também temos que olhar a máscara como se fosse moda. Já não temos como. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu me recordo que eu, pessoalmente, num passado, me incomodava por a máscara. Mas agora eu até deixo e... não estou com máscara ainda. Quer dizer, ando onde ninguém está, sozinho até em casa, fico com a máscara lá, porque já sinto que é o normal. Então, queremos que as pessoas sintam assim, só assim vamos acabar com o Covid. Aí está. Então, por isso a questão tudo depende de nós, depende da nossa criatividade, depende da forma que nós aceitamos. Porque antes era muito difícil nós olharmos a máscara como se fosse um entrave, um obstáculo, dizer que eu com máscara não vou conseguir suportar, mas mesmo assim nós vimos que a máscara é tão importante. E a pessoa olhando para as vossas atividades que tem feito no campo, tendo em conta que também em vários pontos da cidade, como é que tem sido a sensibilização, a questão da sexualidade, mas envolvendo também a questão da Covid-19? Dizer que as nossas atividades, a primeira coisa que temos feito, primeiro onde vamos dar a palestra tem que haver um balde para lavar as mãos e todo membro que estiver envolvido na palestra tem que usar a máscara. E dizer que também, para além da prevenção da Covid-19, a JOSUAL também está na recolha de donativos para canalizar o CPV, que agora já temos uma caixa de vestuários. A nível interno mesmo, os membros estão todos a trazer alguma peça de roupa, algum sapato, então vamos dentro da semana canalizar o CPV. E ainda olhando para a questão das sensibilizações, olhando para a questão dos distritos, do vosso relatório, como é que tem sido a população naquele local? Será que eles conseguem colocar a máscara? Será que eles conseguem olhar a Covid-19 como se fosse uma realidade? Porque aqui na cidade de Chimoio já é muito fácil. Exato. Até mesmo crianças já conseguem, já sabem, quando vê um sítio onde tem balde de sabão, já tem aquela tendência de querer pegar e poder lavar as mãos. Já sabe que a Covid-19 é uma realidade. E olhando para nesses locais, olhando para a questão das zonas mais recônditas, como é que tem sido a situação desta pandemia? Quero aqui concordar com o presidente do CPV. Tenho uma experiência de um bairro semi-rural onde tenho trabalhado, que é Xianga, e nota-se muita distração por parte das pessoas em colocar as máscaras. Mas como quem tem feito a sensibilização, a convocatória para participarem dos encontros, é o líder, nós já chamamos a atenção que as pessoas que vão participar do encontro devem lá trazer a máscara. Às vezes, por causa das casas serem um pouco distantes nas zonas semi-rurais, as senhoras que lá aparecem sem máscara, nós às vezes temos carregado um kit das máscaras descartáveis e entregamos àquelas pessoas que não têm tido máscaras. Mas mesmo assim eles têm conhecimento desta pandemia da Covid-19 ou mesmo assim ainda tem aquele preconceito, tem aquela concepção, não, isso não existe, porque eu ainda não ouvi dizer alguém que tinha Covid-19 ou porque é difícil ouvir dizer. Todo mundo tem aquela tendência de dizer, não, eu tenho que ver para crer. Exatamente. Na verdade, há muitas formas há muitos canais de informação e eu penso que toda a gente está informada, um e o outro, mas toda a gente lá onde trabalhamos estão informadas e vê-se que logo que estamos ali, eles têm sempre algum meio de prevenção da Covid-19. Eu faço a mesma pergunta para o senhor Domingos. Olhando para a questão das zonas mais recônditas, quando ele trabalha com várias organizações, quais são os relatos que eles já abordam, olhando para a questão da Covid-19? É que lá mesmo naqueles lugares a população consegue acatar que a Covid-19 é uma realidade ou ainda é um desafio para que as pessoas possam aceitar? Olhando para este termo que nós já usamos, nós temos que ver para crer.
De facto, o que tem acontecido é mesmo isso. Parece que é um caráter humano este, que às vezes precisamos de ver para crer. E algumas vezes as pessoas querem testemunhar a pior coisa, o pior momento, para assumir que então tem que ter medo. Então, se não pega o fogo, se o fogo não lhe queima, então ele não desiste. Então, mas quando houve aquela onda, a primeira vaga do Covid em janeiro, e começamos a ter testemunhos claros de perdas de vidas, de pessoas que nós conhecíamos, pessoas influentes, algumas delas, pessoas de renome, e fomos vendo os números sendo relatados. Então aquilo chamou um pouco de atenção às pessoas, e as pessoas voltaram a pôr a mão na consciência e souberam que, afinal de contas, estavam a pisar na bola e deviam diminuir aquele pensamento que tinham. Então, de facto, na zona rural, porque poucas vezes o número cresceu de infecções, mesmo de vítimas mortais. Então, ainda continua uma pequena resistência, e se calhar a pressão que nós sentíamos cá na cidade, com a polícia exigir nos chapas, você não podia andar lá. Então, isso fazia com que a cidade, as pessoas fossem mais flexíveis na mudança de comportamento. Mas no distrito, porque não tem chapa para subir, se calhar, anda num sítio onde não se encontra com a polícia que pode exigir. Então, às vezes resiste um bocadinho, mas não lhe falta informação. Isso temos certeza que a informação não lhe faltou. Aliás, este mesmo, quando vem para a cidade, ou quando vem para pegar um transporte, ele sabe que sem máscara não vai subir. Então, a informação chegou. Chegou para todos. Chegou. E olhando para o novo decreto, tendo em conta que em alguns lugares isso significa que as escolas já estão a abrir, as igrejas ainda não começaram a abrir, mas também temos esta medida em que a partir das 22 horas ninguém circula. Como jovem, como é que recebeu esta informação, ou qual é a mensagem que gostaria de deixar para os outros jovens também, olhando para a questão da pandemia da Covid-19? Porque as coisas estão a abrir, mas de uma forma muito lenta. Eu penso que o pessoal já habituou-se nos últimos anos, nos últimos meses, em que já não ficávamos na rua por altas horas, e esta mudança de passar as 22 horas ficar em casa, ou recolha obrigatória, se calhar não temos relato pelas televisões ou redes sociais em que há muitos casos de pessoas que foram encontradas, porque as pessoas já estão meio habituadas, que pouco tempo depois estão a recolher, mesmo transportes também públicos recolhem mais cedo, então as pessoas acabam recolhendo mais cedo. Então penso que as pessoas estão consciencializadas, que precisamos todos de nos abraçarmos, de andar de mãos dadas para podermos protegermos do Covid-19. Ok. Em gesto de fecho mesmo, Hermenegildo, olhando para esta semana das boas ações, qual é o sentimento, ou seja, qual é a vossa previsão olhando para essas atividades? A nossa previsão é que acorremos em massa para este evento e dizer que nós não só devemos levar a peito a prática de boas ações só no dia 11 de abril ou na semana de prática de boas ações. Deve ser o nosso dia a dia. As boas ações têm um impacto positivo à comunidade e isso muda a vida de toda a gente. Então nós temos que optar pelas boas práticas e pelas boas ações, estarmos fora das práticas nocivas. Aí está, o que significa que nós temos sempre que estar unidos. Unido não significa estar de mãos dadas, olhando para a questão da Covid-19, mas unido significa nós sabermos escutar, saber dar conselho, saber falar no momento certo, saber dar o abraço, saber dar um consolo àquela pessoa que mais necessita. Muito certo, sabendo mesmo assim que a mudança começa conosco. Então eu tenho que ser o primeiro para conseguir mudar os outros. Com certeza, com certeza. Senhor João Domingos, últimas considerações. O lema desta Semana de Boas Ações é Agindo por Moçambique, solidário e livre de Covid. Nós queremos que esse lema todos abraçassem e todos agíssemos para que Moçambique seja solidário e seja livre de Covid. E que este seja resiliente às mudanças climáticas a partir de nossas ações, nossos atos. Só vamos conseguir mudar o mundo a partir de nossos atos. Então, queria sensibilizar a todos para que aderamos a essas atividades. Cada um de nós, nesta semana, pense em alguma coisa boa para fazer e
como temos hábitos de tudo que nós fazemos, lançamos no Facebook. Então faça algo, lance no Facebook para mostrar que celebrou a Semana de Boas Ações. Faça algo, lance para o seu WhatsApp do grupo, WhatsApp de família, que você, para esta semana, celebrou o Dia de Boas Ações, como forma de chamar a consciência e chamar os outros a praticar este movimento. Pois assim foi a nossa conversa hoje, onde falamos sobre a Semana das Boas Ações. Já fizeram menção que a Semana das Boas Ações não é só no dia 11 de abril, mas também todos os dias deve ser o Dia das Boas Ações, porque tudo começa conosco, como já fizeram menção os nossos convidados aqui, que tudo começa conosco, mas também que nós temos que ter esse consentimento, ter essa consciência de fazer o bem para as outras pessoas, porque não só alivia a alma, mas também nos deixa bem para com os nossos próximos. Eu, Vilma Nazaré, volto na próxima semana com mais tema boa. E sem se esquecer também para você, amigo ouvinte, que ainda não visitou nossa página no Facebook, dirija já, é só escrever televisão comunitária de Chimoio. Então, dê o seu comentário, se tem alguma sugestão, a questão de alguns temas, é só escrever ali, porque nós faremos questão de poder levar este tema para o debate aqui nos nossos estúdios. Então, e até a próxima. Tchau, tchau.